Muito bem, a quantidade de pessoas aqui no Brasil que se sentem motivadas, né, a participar de movimentos sociais, movimentos de massa, né, protestos, é significativa, né, sobretudo entre a população jovem. E não apenas se sentem motivados, como participam, né. E os movimentos que mais abundam aqui no Brasil nesse sentido são movimentos de esquerda, de grupos de esquerda, né, ou liderados por agentes de esquerda. Isso é fato. Afinal de contas, pautas, as pautas que são levantadas nesses movimentos é a favor de minorias, a favor das drogas, a favor do aborto, contra o racismo. Temos agora os antifas, né, a favor, em prol da democracia, da igualdade, né, do bem da classe operária, né. Ou seja, é uma mistura de contracultura com marxismo, com gramscismo, né. Todas essas bandeiras estão lá, né. Vamos dizer assim, visualmente, né, eles estão atualizados, mas no conteúdo eles estão apenas repetindo discursos do passado, né? E vamos dizer ideias assim, vamos dizer assim, não vou dizer conceitos, mas aquela ideia fixa de que determinada classe é ruim e outra determinada classe é boa e que a classe ruim é necessariamente injusta e que a classe boa está sendo injustiçada prevalece, né? Mas antes de chegar a esse ponto, né, as pessoas levantarem essas bandeiras que mal conhecem, qual é a motivação dessas pessoas? Qual é a ocupação dessas pessoas? Né? Porque esse é fato e acho que já foi, né, mais esclarecido, não pode estar hoje, sobretudo com, né, por meio das redes sociais aqui do próprio YouTube, né? Um pai de família, né, não tem tempo de participar de movimentos de massa, protestos, que tem que trabalhar, tem que pagar essas contas, tem que ajudar a criar os filhos, né? Um empurrador de carrinho que tem que catar lixo reciclável para conseguir obter algum pequeno lucro no fim do dia para alimentar a si e a sua família também não tem tempo disso. Um empreendedor que está lá rachando a cabeça para tentar ampliar os seus negócios, render mais e gerar mais emprego também não pode estar participando disso aí. E em todas as classes, seja da classe mais alta, a classe mais rica, a classe média, a classe pobre, todas as pessoas que mantêm essas classes em funcionamento, o rico, o classe médio e o pobre, não tem como eles abandonar os seus postos de trabalho para participar de protestos, não é mesmo? Eles têm, eles, vamos dizer assim, eles têm compromissos a honrar e eles têm que sobreviver, eles têm contas para pagar. Então, aí que cabe qual é a ocupação das pessoas que passam uma boa parte do seu tempo, não só, né, misturado a massas de protesto, como também procurando isso, né, pesquisando, né, sobre isso para se engajar, ou mesmo preparando isso para encabeçar o movimento. Qual é a ocupação dessas pessoas? Sejam jovens, sejam adultos, sejam velhos. Né? Recentemente aqui no Paraná, um movimento que se pretendia, né, antirracista e também levantando pautas antifas, né, e cuja intenção era ser um protesto pacífico, terminou em depredação do patrimônio público. Uma bandeira do Brasil foi incendiada, a bandeira que fica no palácio da prefeitura. Né? Queimar a bandeira do Brasil é crime. E queimar a bandeira do seu próprio país em protesto pode ser enquadrado como uma das atitudes mais antidemocráticas possíveis. E o saldo foi de 8 pessoas presas, né? Pessoas que estavam no meio da massa das pessoas que protestavam, e uma pessoa ferida, que parece que foi um policial. Né? A polícia não foi acionada para causar um tumulto, a polícia foi acionada para tentar
segurar vamos dizer assim, estopar, né, parar um tumulto que já estava acontecendo. Portanto, analisando assim mais friamente, tentando analisar mais friamente e mais profundamente, esses grupos de jovens que estão liderando esses movimentos, esses protestos que se dizem pacíficos, que controle eles têm sobre isso, de fato? Né? Nenhum. As pautas que estão sendo ali discutidas em público, com megafone, né, no caso ali, contra o racismo, em decorrência do que ocorreu nos Estados Unidos, né, elas estão, no meu entender, deslocadas. Primeiro, não vai mudar em nada você promover uma gritaria, uma baderna, um quebra-quebra, não vai mudar em nada. Só piora. Esse é fato, não é fato? Né? Mesmo que a coisa terminasse só não numa gritaria, mas numa discussão, né? Um grito, né, de clamor, né, reivindicando direitos, né, aí, de minorias. Mesmo que fosse só isso, não adiantaria nada. Né? Não muda nada. Né? Então, qual que é a única linguagem que prevalece nesses grupos? É a linguagem da pedra, do pau e da destruição. Hum? Então, é claro que eles percebendo que não estavam conseguindo um eco, né, da sociedade em torno, começaram a partir para a violência. Né? Não que isso necessariamente seja programado, é aquilo que o professor Love explica. Um cara pode estar liderando lá um peão montado num cavalo com um chicote e pode estar conduzindo a boiada para um determinado rumo, mas de repente a boiada pode estourar para o outro lado. Né? Então eles não só não têm o controle disso, como eles também não podem, esses líderes desses movimentos de protesto, de movimento de massa, eles não só não têm controle sobre o que pode, no que a coisa pode resultar, como o grito deles é ineficaz. Não é assim que se tenta mudar as coisas. A mudança está aqui dentro, não fora. É dentro de você, não fora. Não adianta querer induzir, conduzir os outros à força a mudar de pensamento. Ou a pessoa entende ou não entende qual é a situação. Se é que está havendo uma situação de racismo aqui no Brasil, né? Uma coisa é abrir um debate sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, um dos países onde mais prolifera a miscigenação, porra. Mas o eventos como esse aí que ocorreu aqui em Curitiba, o que eles reforçam? Na mentalidade revolucionária e idealista, aquela que tem contato apenas com o seu pequeno mundinho, não com a realidade. De que, tá vendo, a maior parte é burguês, a maior parte é a classe média alta, eles são indiferentes a nós, por isso nós temos que quebrar tudo. E se quebrar as coisas não der certo, nós vamos ainda queimar a bandeira. Né? Só que isso só piora a situação deles, eles vão se tornando criminosos. Né? Vão se tornando, vamos dizer assim, párias nesse sentido, no sentido moral, porque é um rebaixamento moral formidável, né? Como diz o professor Lavo. Não chega a lugar nenhum isso. Né? Não adiantou nada. E você pega nas redes sociais, você vê que a maior parte das pessoas não só não concorda com essas pautas, não está interessada em discutir isso, porque estamos já. Primeiro que passamos por um período de crise de pandemia, né, que já virou um pandemônio. Segundo, as pessoas mal sabem quase cuidar das suas próprias vidas, né, não só da sua vida material, mas da sua vida espiritual. Tudo isso tem que estar resolvido antes para se formar um movimento. Então é claro que as pessoas não só não vão dar, não deram atenção, a grande parte das pessoas não deram atenção a esses protestos, como ainda, sim, vão apoiar a lei contra esses protestos. Porque esse movimento culminou em violência, em depredação e em atos criminosos, simbólicos e criminosos. Só que quem sai perdendo são esses jovens, que perdem, né, eles perdem tempo e ainda podem sofrer a força da lei, né, a força da lei vai cair sobre eles.
Mas quem que ganha com isso aí? Sujeitos como o tal Guilherme Boulos, que volta e meia está aí, né, concedendo entrevistas para diversos canais e em quase todas essas entrevistas, se não em todas, ele sai perdendo, ele sai, vamos dizer assim, desconcertado, humilhado. Por quê? Porque no confrontar-se num debate com pessoas mais inteligentes e que se opõem aos princípios dele, ele não tem argumentos. Por quê? Porque se trata de um delinquente. Qual que é a linguagem do Guilherme Boulos, que é líder do MTST aqui no Brasil? A linguagem dele é do pau, da pedra e da destruição, da ameaça, do crime. Então ele não tem nenhum preparo intelectual. Pegue, faça, acompanhe os discursos do Guilherme Boulos. Eu tenho acompanhado de 5 anos para cá. Não muda nada, não evolui, não vai nem para frente nem para trás. É um sujeito simplesmente assim, é aquele famoso robozinho programado dos movimentos de esquerda, né? É sempre assim, as mesmas palavras de ordem, o mesmo tipo de discurso, né? Ou seja, da mesma maneira, é o tipo do sujeito que, né, decidiu, não que ele seja uma pessoa vazia, mas ele decidiu esvaziar-se dos seus valores, aqueles que ele adquiriu na sua família, provavelmente, que é uma família de burgueses, né? Ele se esvaziou desses princípios, dessas diretrizes, para assumir, né, supostos valores, né, no caso, valores ligados aos movimentos de esquerda, né, que vão lutar pela democracia, pela liberdade, pela verdade, né, e vão varrer do território brasileiro os fascistas, os conservadores, os machistas, os intolerantes. É sempre assim o discurso dele. São dois polos, porque é um sujeito que não só não amadureceu, como faz questão de não amadurecer, né? É um sujeito que quer ganhar a vida, né, com dois tipos de linguagem: a linguagem da pedra, né, da ameaça física, e da ameaça verbal, né? Só calúnia, só conceitos petrificados, retrógrados, né? Como um bom marxista ortodoxo, vamos dizer assim. Você vê ali, nessa gritaria, esses protestos de jovens, o que está misturado ali, né? À medida que o tempo passa, que as gerações passam, você tem discurso marxista, você tem discurso gramscista, você tem discurso da contracultura, tem discurso de Guerra Fria, né? Palavras, né, que remetem a todas essas situações históricas, né? Então, esses jovens, todas essas palavras, esses discursos, esses conteúdos estão depositados nas mentes de determinados grupos de jovens que teimam em não amadurecer, entende? E mesmo com o fato diante deles, né, a coisa não dando certo, né, eles só conseguindo piorar a situação, eles ainda só conseguem enxergar o quê? Que eles precisam lutar mais, que eles precisam se obstinar nesse caminho. E mesmo, já que muitos deles têm o Guilherme Boulos como um grande líder, mesmo vendo o seu líder apanhar feio, verbal e intelectualmente, em cadeia nacional, eles ainda acreditam não, que o cara está se saindo bem, ele só está sendo injustiçado, ele está sendo esmagado, né, por uma mídia que supostamente não favorece ele, quando na verdade as mídias favorecem mais os grupos de esquerda aqui no Brasil. Pensa bem, ó, outro dia, acho que foi de domingo para segunda, ligaram até aqui em casa a TV, eu não gosto de assistir Globo, eu há 15 anos não assisto Globo. Ligaram a TV aqui na Globo e você tinha lá a notícia, a repórterzinha da Globo lá, acho que nas manifestações aí de domingo, você tinha o presidente Jair Bolsonaro andando, passeando a cavalo ali, em meio a uma manifestação. E qual foi a manchete? O presidente Jair Bolsonaro, em mais um gesto antidemocrático, né, passeia a cavalo entre a multidão. Mas o que é democracia? Para dizer que algo é antidemocrático, você tem que dizer que o que é democracia. Os, os jornalistas de TV não estão em nenhum momento definindo o que é democracia, porque é difícil de definir mesmo democracia. Eu, sinceramente,
eu ainda estou aprendendo sobre o comunismo, a história do comunismo. Não sei o que é fascismo ainda, tem muito que aprender para chegar lá. Não sei, muito menos o que antifas. Ah, os antifascistas, mas o que o antifas faz exatamente? A única coisa que eu vejo aí é só baderna, destruição, crime. É isso que é o antifas? Então, democracia, pô, outra coisa difícil de definir. No fundo, né, o que tem que prevalecer é a atitude socrática. Eu só sei que nada sei. Né? Agora não, o povo, né, esse povinho aí, engajado em protestos, eles erguem as suas bandeiras, os seus conceitos, a sua autoafirmação e agem de acordo com isso. Mas se forem encurralados, se forem colocados contra a parede e testados intelectualmente, não vão saber explicar nada da sua posição. Os mais espertinhos vão simplesmente responder com palavras de ordem. Entendeu? É só. Não vão saber fazer mais nada. Né? E, dado que as mídias, a TV aberta, favorecem muito mais os grupos de esquerda, né? Qualquer pessoa que for flagrada, né, é, qualquer membro desses movimentos que for flagrado tomando um couro da polícia vai ser vitimizado. E qualquer pessoa que representa esses movimentos que numa entrevista fale um bocado de merda, a entrevista vai ser editada de modo que pareça que as frases selecionadas expressem uma coerência do movimento, né? Que no fundo está lutando pela paz e pela igualdade entre as pessoas. Quer dizer, por trás, nos bastidores ali, a coisa toda é feia, é bagunçada, é criminosa, tanto nos grupos que estão nas ruas quanto nos grupos que estão dentro de instituições, né, nas mídias, né, essas mídias engajadas, essas mídias que são, né, que não só que oferecem oposição ao governo, mas que são sustentadas por grupos revolucionários, né? Todos eles trabalham em conjunto, né? Tentando transformar o que é a degeneração, a inversão de valores e a, vamos dizer, a destruição da ordem que está estabelecida em uma espécie de um protesto e um movimento legítimo que no fundo está buscando a melhora, a evolução da sociedade, o aperfeiçoamento da sociedade e das pessoas. E muitas pessoas que não estão pais de família, que não estão envolvidos com isso e não estão preparados intelectualmente para compreender isso, não fazem esforço para isso, recebem isso muito passivamente e acreditam que muito disso é realidade, entendeu? Então, por um lado, você tem pessoas trabalhando criminosamente para destruir a ordem das coisas, os valores que estão aí, que mantêm a sociedade. Né? São pessoas ativas e criminosas, e por outro, você tem pessoas ativas, pessoas inativas, pessoas passivas, né? Que não são criminosas, são cidadãos honestos, trabalhadores, mas que acabam, muitas vezes, sendo vítimas intelectuais de toda essa trama. No meio disso tudo existem as mídias independentes, os grandes estudiosos, que tentam esclarecer as pessoas. Né? E a essas pessoas você tem que dar ouvidos. Né? Não a mim, eu sou só um palpiteiro aqui, mas você tem que dar mais espaço para as mídias independentes que estão, né, esses grupos que são ativos e que estão procurando avaliar responsavelmente a situação e não estão ganhando nada com isso. E não estão querendo destruir ninguém e nem estão acreditando que matar pessoas vai melhorar a sociedade, vai melhorar o mundo. Ao contrário, eles estão querendo preservar as vidas, estão tentando por meio de avaliação e de um discurso mais honesto, tentar reverter esse processo, né? Tornar para as pessoas óbvio o que está por trás disso tudo, né? Esclarecer as pessoas, né? E não necessariamente conduzi-las para fazer uma oposição violenta a esses grupos que já são violentos, os grupos de esquerda, mas tentando abrir os olhos das pessoas para que elas não sejam, não caiam nessas armadilhas, não caiam nesse engodo, entendeu? Então essa é a questão, você tem que testar as pessoas, né?
Se o cara diz que é um antifa, ou que ele é um antirracista, beleza, então pergunte o porquê, questione-o, né? Convide para tomar um café e converse, troque ideias, peça para ele falar, peça para ele, como diz o professor Olavo de Carvalho, falar das origens das ideias, de onde que surgiu essa motivação e o, a aderência dele a esses princípios, a essas pautas, a esses movimentos. Você tem que questionar as pessoas, tem que testá-las, senão, se você simplesmente tem que aceitar esse discurso porque essas pessoas supostamente estão pretendendo promover o bem da sociedade, bom, aí você, né, pode de fato correr o sério risco não só de ser enganado, como ainda ser prejudicado por essas mesmas pessoas, né? Porque amanhã a sua propriedade pode estar sendo invadida por grupos liderados por Guilherme Boulos, né? E se você acreditou que o Guilherme Boulos estava fazendo justiça com as suas declarações, o que você vai dizer para ele no momento em que os asseclas deles estiverem invadindo a sua propriedade e tomando os seus bens? Hum? Não é só questão de coerência, é questão de intuir a realidade concreta e baixar a cabeça para a verdade e não para pessoas que pretensamente estão defendendo a verdade, quando não estão. Ok? Era isso.